Hoje nós temos uma das perguntas que eu acredito que é das mais desafiadoras dessa série de mensagens. Como um Deus amoroso condena pessoas para o inferno? Sabe, essa é uma pergunta que possivelmente está muito no coração de alguém mais cético. Sabe, pessoas que têm dificuldade de crer em Deus, possivelmente essa vai ser a segunda pergunta que ela vai ter. A primeira é aquela que nós tratamos há 2 semanas atrás, como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento no mundo. Que, aliás, está nas nossas páginas, se você não pôde estar junto com a gente, vale a pena dar uma olhada nessa mensagem na semana passada. Mas qualquer pessoa, mesmo agora, que não seja cético, mesmo pessoas que já têm uma vida de fé, podem ter dificuldade com essa questão. Vocês sabem, eu já acompanhei muitas pessoas na sua caminhada espiritual. E grande parte dos cristãos que eu tive contato, que eu acompanhei, quando chega nesse assunto não sabem muito bem o que fazer. Sabe, é fácil para nós, ou talvez vamos dizer assim, não é tão difícil para nós acreditar num Deus que ama, certo? Um Deus que acolhe, num Deus que salva, num Deus que está junto, mas num Deus que julga, num Deus que condena. Quando chega nessa parte, a maioria dos cristãos, dá para dizer com segurança, prefere colocar esse assunto de alguma forma numa gaveta. É melhor não falar disso, é melhor não pensar nisso. E eu entendo, até porque a gente sabe que durante muito tempo, essa questão do inferno foi mal utilizada para manipular pessoas através do medo. Mas vocês sabiam que Jesus foi quem mais falou de inferno na Bíblia? É claro que Jesus falou muito mais de céu, mas de todas as pessoas da Bíblia, Jesus foi aquele que ainda mais falou do inferno. Além disso, se ele fez isso, possivelmente era porque ele tinha um motivo, e isso de alguma forma era importante, ou é importante, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Sabe, pessoal, com toda certeza, deixa eu dizer algo muito importante para vocês. Se nós entendermos a verdade bíblica sobre o inferno, isso pode nos ajudar muito, atenção, a conhecermos a nós mesmos, a vivermos em paz, e além disso, a compreendermos o amor de Deus. Tudo isso. Então tem aqui verdades que a gente não pode ignorar. E eu tenho certeza que aqueles que têm um coração um pouco mais cético, se começarem agora a verem como a Bíblia lida com esse assunto, podem ver que essa barreira aos poucos vai se dissolver e cair. E aqueles que têm já fé em Jesus, se entenderem bem esse assunto, podem exatamente sentirem e viverem isso aqui. Para a gente tratar esse assunto, nós vamos ler junto uma parábola de Jesus, que está em Lucas 16. Acompanha junto comigo aqui na projeção. Você que está em casa, você pode acompanhar na sua tela, que está aparecendo também o texto. Uma parábola que Jesus conta, que diz o seguinte, olha só. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar por nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento.
Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E a parábola encerra por aqui. Bom, pessoal, uma coisa que a gente precisa ver. Essa é a única parábola de Jesus em que o personagem ganha um nome próprio, Lázaro. Todas as parábolas de Jesus é semeador, é o bom samaritano, são o filho pródigo. É a única parábola de Jesus que um personagem ganha um nome próprio. Isso não é à toa. Segunda coisa que chama atenção é que na parábola tem Lázaro, um nome. Depois aparece Abraão, nome. E o outro é o rico. Isso é um contraste. Por que Jesus não deu um nome, então, para todos os personagens? E o que hoje é um consenso entre os estudiosos da Bíblia é que isto não é um acaso, isso é proposital. Você imagina que você está apresentando alguém, ó, este aqui é o Lázaro, ok? Este aqui é o Abraão. Este aqui é o rico. Tudo o que esse homem era isso, rico. Essa era a identidade dele. Deixa eu explicar isso de uma forma um pouquinho melhor. Jesus, diversas vezes, advertiu as pessoas da sua época sobre a possibilidade do dinheiro acabar seduzindo o nosso coração e acabar se tornando o centro da nossa vida. Jesus não advertiu as pessoas disso só uma vez, mas várias vezes. E aqui, justamente, essa história traz uma pessoa que está vivendo isso. Olha só, não só os teólogos, mas também filósofos, pessoas que lidam com o comportamento humano, eles falam que cada um de nós, essa é uma ideia bastante importante, tem um bem supremo. Ou seja, algo da nossa vida que nos traz sentido, autoestima e identidade. Algo na nossa vida que a gente pensa, é isso que vale a pena o sacrifício, é isso que realmente vale a pena na vida, sentido. Algo na nossa vida que nos traz uma noção de autoestima, isso é o que me faz ter valor. E identidade, isso é que me faz ser alguém na vida. Qual era o bem supremo desse homem? As riquezas, o conforto, a posição social. Poderia ser outra coisa, né? Talvez às vezes o bem supremo da vida de algumas pessoas pode ser o sucesso, a carreira, pode ser a forma física, pode ser a opinião dos outros. Várias coisas podem se tornar o bem supremo da nossa vida, pode ser um hobby, pode ser uma pessoa. Mas no caso desse homem, eram as riquezas. Possivelmente, na época de Jesus, a gente precisa lembrar, não existiam praticamente ateus, era uma sociedade extremamente religiosa. Possivelmente essa pessoa era alguém que ia na igreja, era alguém que conhecia a Deus, que possivelmente seguia os mandamentos, mas o bem supremo da vida dele era a sua conta bancária. Dá para entender até aí? Estamos tranquilos? Muito bem. Esse grande pensador, chamado Søren Kierkegaard, ele fala assim, ó, pecado é construir a sua identidade em qualquer coisa que não em Deus. Todas as pessoas que vivem com Jesus, todos os cristãos, são chamados a viver de uma forma diferente, a fazer do seu bem supremo o próprio Jesus. O que me faz me sentir alguém na vida? Eu sou alguém na vida porque eu sou um filho amado de Deus através de Jesus. Dá para entender? Eu tenho valor não por causa da minha conta bancária, não por causa da minha posição social, não por causa da minha carreira, não por causa da minha empresa. O que me dá valor na vida é, um dia, o próprio Deus deu o seu único filho por amor a mim. Olha o valor que eu tenho. Essa é a ideia. O que me dá sentido, o que realmente vale a pena na minha vida, é construir uma vida com Deus, aqui, que depois se prolonga para a eternidade. Isso é o que mais vale a pena na vida. Cristãos são chamados a viver dessa forma. O Evangelho, Jesus nos chama a isso, a fazermos de Deus o nosso
bem supremo. Se a gente vive assim, que excelente, né? É difícil, por exemplo, críticas nos abalarem. Alguém criticou o nosso trabalho, mas eu continuo sendo alguém, porque eu sou um filho amado de Deus. Crises mais dificilmente nos abalam, afinal de contas as coisas podem dar problemas, a vida tem os seus altos e baixos, mas eu continuo sendo um filho amado de Deus. Então, crises, críticas não nos derrubam tão facilmente se a gente tem essa identidade em Jesus, se Ele é o nosso bem supremo. O que esse homem aqui está falando é que sempre que nós construímos a nossa identidade, conhecendo a Deus ou não, mas nós construímos a nossa identidade, fazemos do nosso bem supremo qualquer outra coisa que não a Deus, essa é a essência, a raiz do pecado. Essa é a ideia. Mas, poderíamos dizer que se nós dissermos para qualquer coisa boa da nossa vida que não a Deus, qualquer coisa, se eu tiver isso, serei alguém. Se perder isso, minha vida não terá mais sentido. Se tiver aquilo, me sentirei importante. Podemos até ir à igreja e obedecer a Deus, mas na prática, estamos adorando outra coisa. A nossa adoração não está indo para Deus, está indo para outra coisa. Aquilo que é o nosso bem supremo é realmente o que nós estamos adorando na nossa vida. Bom, outra coisa que a Bíblia vai dizer, e aí aprofunda um pouco mais, daqui a pouco nós estamos chegando exatamente onde nós precisamos. Qualquer coisa que se torne o bem supremo da nossa vida, que não a Deus, vai trazer 3 coisas: destruição, isolamento, negação. Destruição, deixa eu explicar isso, colocando um exemplo. Vamos dizer que o seu bem supremo é a sua carreira, que eu acho que é uma das coisas bem comuns hoje. Aos poucos isso vai destruindo você. Pode talvez destruir, por exemplo, a sua saúde, e eu já vi muitas vezes isso acontecer. Pode destruir a sua paz, afinal de contas, quando qualquer coisa ameaça a sua carreira, você perde o sono, você perde o chão, porque está ameaçando algo que é central para você. Isso aos poucos vai começar a isolar, porque vai começar a corroer os seus relacionamentos, quem sabe vai gerar brigas entre você e o seu marido, a sua esposa, vai gerar brigas entre você e os seus filhos, que vão reclamar da sua ausência, por exemplo, começa a isolar, a pessoa começa a ficar cada vez mais sozinha. E a terceira parte é a negação. Se alguém disser assim, cara, eu acho que o centro da sua vida está sendo o trabalho. Não, imagina, claro que não. É porque hoje em dia é assim. Não, é que agora é uma fase, daqui a pouco dias mais tranquilos virão, e a gente começa a colocar qualquer justificativa, a gente começa a colocar qualquer desculpa, mas bem da verdade, a grande verdade é, algo está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, tá bom? Essa é a ideia. Agora, por exemplo, um outro exemplo, imagine que os nossos filhos são o bem supremo da nossa vida. E aí isso vai trazer destruição, porque aos poucos a gente acaba construindo um relacionamento sufocante com eles. Porque aos poucos isso vai corroendo os nossos relacionamentos. Daqui a pouco a gente vai ter dificuldade quando eles saem de casa, a gente vai ter dificuldade de deixar eles saírem. A gente vai ter dificuldade talvez quando eles casam. Talvez nenhum genro, nenhuma nora vão ser bons o suficiente. Dá para entender a situação? Talvez a gente comece a brigar com eles, quem sabe a gente fica mais de semanas, às vezes sem se falar, isso vai nos isolando. E se alguém de repente perguntar, eu acho que seus filhos estão se tornando o centro da sua vida. Não, imagina, que a gente tem que cuidar, né? O mundo hoje é assim. A gente nega. Qualquer um de nós já conheceu alguém que tinha vícios, certo? Pensa nos vícios bem destrutivos, droga, álcool, vamos pegar talvez um alcoólatra. A gente sabe que o vício traz exatamente esses 3 elementos, né? Você já conheceu o alcoólatra, é a mesma coisa. O vício, a bebida, destrói, certo? O vício, a bebida, isola. Afinal de contas, vai cada vez minando mais os relacionamentos. O vício, a bebida, traz negação. Você, eu acho que tem um problema com a bebida, hein? Eu acho que você está se tornando um alcoólatra. Não, imagina. Eu paro a hora que eu quero. Só que a diferença é que num vício, isso é mais rápido. Quando outra coisa acaba ocupando o centro da nossa vida, que não a bebida, vamos dizer, o trabalho, a carreira, o que os outros pensam, tudo aquilo que a gente falou antes, esse processo é mais gradual e mais lento e muito mais difícil, inclusive, de perceber. Justamente por ser tão gradual.
Você concorda comigo que quanto mais um vício avança, mais traz destruição, mais isolamento e mais a pessoa parece que está presa a isso. Mais dificuldade ela tem de sair disso. Da mesma forma, quando algo se torna o centro da nossa vida que não a Deus, isso vai destruindo cada vez mais, isolando cada vez mais, e cada vez a gente vai estar mais e mais preso nisso com dificuldade de sair. Agora, se você entendeu isso, você vai entender qual é a ideia. Quando nós pensamos no inferno, nós muitas vezes pensamos assim, um Deus criou algumas regras que a gente precisa seguir. E no final a gente vai prestar contas para esse Deus. E imagina agora a gente chegando diante dele e ele dizendo assim para nós, olha, mais ou menos, hein? Tirou nota 7. Passou raspando, tudo bem, obedeceu, desobedeceu, mas ficou com 7, pode ir para o céu. Ou talvez a gente vai chegar diante dele e diz, reprovou, desobedeceu demais. E aí, nesse momento, talvez a gente bota a mão na cabeça e diz, Deus, me perdoa, eu não sabia, eu não levei tão a sério, mas se eu tiver uma outra chance, não. Tarde demais. Agora foi, devia ter pensado nisso antes, mas Deus me dá mais uma chance. Não, agora foi, aí Deus, não sei. Abre uma espécie, aperta um botão, que abre um alçapão e a gente cai lá no inferno e pedindo para ele ter misericórdia, mas ele diz, infelizmente, tarde demais. Essa é muitas vezes a imagem que a gente tem de inferno, mas ela não poderia estar mais distante do que a Bíblia ensina. Pense no inferno de uma forma diferente. Uma pessoa que durante a sua vida inteira construiu a sua vida em outro centro que não a Deus, fez outra coisa do seu bem supremo, e isso foi bem aos pouquinhos, destruindo, bem aos pouquinhos, isolando, bem aos pouquinhos, endurecendo o coração a ponto de ela não conseguir mais perceber. Foi indo, anos após ano. E agora a vida dela acaba. Continua no pós-morte. Mas ela não se arrepende, assim como ela não se arrependeu em vida. Ela não consegue perceber, mesmo como ela não conseguiu perceber em vida, e ela simplesmente na sua vida após a morte, ela continua a mesma caminhada. Ou seja, dessa forma, Deus não seria alguém que agora olha uma pessoa lá arrependida, pedindo uma segunda chance e diz, não, tarde demais, não. Ele é um Deus que viu uma pessoa durante a sua vida inteira, construindo a sua identidade longe dele, e se autodestruindo bem aos pouquinhos, de forma que ela nem percebeu. E ela continua nesse processo. E nesse momento, esse Deus que nos ama, e que exatamente por nos amar, Ele nos deu liberdade de escolha, diz, então tudo bem. Seja feita a tua vontade. Quer construir a sua vida longe de mim? Eu te dei essa liberdade. Mesmo te amando, eu vou permitir que você faça uso da sua liberdade. Dá para entender? Essa é a ideia. Você percebe isso na parábola? Olha como é que esse homem está. O que Jesus fala é que durante a vida inteira, então, ele constrói a sua identidade no dinheiro. E gradativamente, apesar de conhecer a Deus, de talvez ir na igreja toda semana, ele constrói o seu bem supremo nas riquezas. Gradativamente isso vai destruindo a alma dele. Vocês percebem que tem pessoas na porta dele e ele não percebe, ele não olha e ele não ajuda. Isso aos poucos vai isolando essa pessoa. E ela está cada vez mais distante de perceber a situação dela. Chega agora a morte, e agora a vida após a morte. E vocês perceberam uma coisa? Ele está tão envolvido naquilo que ele construiu, que mesmo lá ele se acha no direito de dar ordens para o Lázaro. Ele diz assim, manda que Lázaro venha aqui e alivie o meu sofrimento. Manda que Lázaro vá lá e avise os meus parentes. Ele ainda acha que Lázaro é um servo que está a serviço das suas necessidades. Você não vê na parábola essa pessoa se arrependendo e dizendo a Deus assim, olha Deus, percebo que eu dei espaço demais para as coisas erradas da minha vida e não para ti, para as coisas erradas na minha vida e não para ti. Você não vê esse tipo de coisa. Pelo contrário, você vê uma pessoa que indiretamente acusa Deus de não ter lhe dado informações o suficiente, porque afinal de contas, se alguém tivesse voltado, eu não estaria aqui. Você não vê uma pessoa que de forma franca e aberta diz, pede para Deus dar uma segunda chance,
ou pede para sair daquele lugar? Ele não pede, ele pede para Lázaro entrar, mas não para ele sair. Tão envolvido ele está. Depois de uma vida inteira construída em cima de outro alicerce que não a Deus. Ele não está arrependido. Ele não quer mudar. E no final Deus permite que ele faça a sua escolha, assim como sempre permitiu. Dá para entender? Assim como a gente vê uma pessoa que durante anos se afundou num vício. Não sei se você já teve essa impressão. E aí você, depois de anos, aí talvez você vai, você fala, você ajuda, você dá, mas a pessoa não quer se ajudar. E chega um momento que você diz, olha, não tem mais o que fazer, eu acho que só um milagre mesmo. Imagina pessoas que durante a vida inteira cultivaram o pecado na sua vida. Sabe, todos os teólogos, eu li bastante sobre esse assunto essa semana, pesquisei muito. Todos os teólogos de peso vão nessa ideia. Colocam o inferno dessa forma. Um deles, que eu destaco para vocês, é conhecido como o maior escritor cristão do século passado. Ele diz, não se trata de sermos mandados por Deus para o inferno. Em cada um de nós existe algo que virá a ser o inferno, a menos que cortemos pela raiz. Existem apenas dois tipos de pessoas. Os que dizem a Deus, seja feita a vossa vontade, e aquele a quem Deus diz no fim, seja feita a vossa vontade. Todos os que estão no inferno escolheram estar lá. Ninguém vai estar arrependido. Bom, gente, se a gente entende isso, a gente entende como um Deus de amor lida com a situação. E essa contradição que parece existir, não existe. Mais do que isso. Isso nos ajuda, como poucos lugares, ou como poucas abordagens, a olhar o nosso coração. Olhe para você com profundidade, com honestidade. Quem é você? O que tem te trazido valor e sentido? Se você tivesse agora a simples pergunta para responder, qual é o teu bem supremo hoje? Não qual deveria ser, mas qual é o teu bem supremo hoje? Qual seria? Você consegue dizer que você tem uma identidade baseada naquilo que Deus fez por ti? Sim, eu sou o George, o missionário, o pai de família, o marido, mas em primeiro lugar, no nível mais profundo, eu sou o George, o filho de Deus, através de Jesus. Pessoal, esse é o ponto mais longo e mais difícil, não se preocupem, tá? Agora, se você chegou até aqui, não se preocupe que agora vai bem mais fácil. Pessoal, esse homem aqui chamado Miroslav Volf, ele testemunhou a violência numa região chamada Balcãs, na Europa. E ele tem uma observação muito interessante, ele diz assim, ó, a falta de fé na justiça de Deus alimenta secretamente a violência e a vingança. A ideia dele é a seguinte, as pessoas que não creem em um Deus que além de amoroso também é justo, julga e que vai trazer uma consequência real para a injustiça, é o que mais impulsiona pessoas a cultivarem a amargura, a violência e a vingança na sua vida. Afinal de contas, se não tem um Deus que vai fazer justiça, eu tenho que fazer. A parábola de Jesus, ela traz exatamente essa percepção. Esse é o foco. A justiça de Deus. Uma pessoa que durante uma boa parte da sua vida, ou toda ela, não teve chances, não teve oportunidades, não teve conforto. Uma outra pessoa que ganhou tudo, mas não soube repartir minimamente. E agora, justiça é feita. Após a morte. Sabe, o que nos impede de quando nós somos injustiçados, cultivarmos a amargura e a violência e a vingança no coração? Imagina comigo que você começou um negócio e você precisava de um sócio. Você convidou uma pessoa que você já tinha trabalhado e que você confiava. Seu sócio. Agora imagina comigo que em algum momento esse sócio te dá uma rasteira, te derruba, te dá um calote, e por causa disso, a sua vida financeira fica comprometida por anos, prejudicando não só você, mas a sua família. O que vai te impedir de, durante esses anos, cultivar a amargura no coração? Ou de quando você ter a chance, você dar o troco? Sabe o que é?
é você confiar que existe um Deus justo, um juiz que não pode ser corrompido, comprado, e que não se afunda em burocracia. E que Ele está olhando isso, e que vai julgar com justiça. E que isso não vai virar em pizza no final das contas. Mas que aqueles que agiram dessa forma vão ter consequências. Sabe, de certa forma, o que nos ajuda a realmente viver em paz e lidar com todas as dificuldades e injustiças que acontecem na nossa vida é exatamente essa percepção. A parábola, ela termina com uma colocação surpreendente. Abraão diz que mesmo que alguém que voltasse dos mortos, isso não convenceria alguém, não teria o poder o suficiente para mudar a vida de alguém. Ele fala isso. E de fato a gente sabe que Jesus ressuscitou pessoas, o próprio Jesus ressuscitou, e muitas pessoas que viram isso não mudaram a sua vida. Nós temos ainda hoje pessoas que já presenciaram milagres, mas não mudaram a sua forma de viver. Se alguém voltasse dos mortos, é claro que aquelas pessoas ali acreditariam na existência de uma vida após a morte, mas o que a Bíblia está dizendo é que isso não teria o poder de impactar a sua forma de viver. Não é difícil da gente perceber isso. Imagina, qual que é o grande problema da humanidade? Você sabe? O grande problema da humanidade se chama egocentrismo. A grande marca do pecado em nós é isso, é o egocentrismo. A gente vive em função de nós mesmos. É eu, meu, minha para tudo. Se alguém agora tivesse convencido do inferno, com toda certeza, alguém está ali na frente dele, voltando e dizendo, ó, tem. Essa pessoa provavelmente ia mudar suas atitudes, né? Ela ia começar a ajudar mais os outros, ia começar talvez a vir mais na igreja, né? Mas ela estaria fazendo isso por quem? Pelas pessoas? Por Deus? Por ela. E o grande problema que é o egocentrismo não estaria resolvido, pelo contrário, estaria ainda maior. Então o que poderia quebrar essa cadeia dentro de nós? A única coisa é um amor incondicional e radical, que poderia fazer com que a gente realmente mudasse, transformasse a nossa vida e desejasse viver diferente por amor, por gratidão, pelo outro, por Deus. Sabe, por que Jesus é aquele na Bíblia que mais falou sobre o inferno? Porque ele carregou o inferno sobre os seus ombros. A gente viu que as características mais presentes do inferno é a destruição e o isolamento. Foi isso que Jesus experimentou na cruz. Quando ele estava morrendo numa cruz, com pregos nas mãos e nos pés, uma coroa de espinhos, ele estava sofrendo a destruição. Quando ele, naquele momento, estava carregando o nosso pecado, e a gente sabe que Deus não está perto do pecado, ele foi deixado inclusive pelo Pai. Nós sabemos, perder o amor de um amigo dói, certo? Perder o amor, por exemplo, de um cônjuge que a gente já está casado há anos dói muito mais, certo? Quanto mais profundo e mais duradouro é um relacionamento, mais dói perdê-lo. Você imaginou quanto doeu para Jesus perder o relacionamento perfeito que ele tinha com o Pai desde a eternidade? Quando a gente fala do que Jesus passou na cruz, a gente normalmente fala dos pregos e da dor física que ele sentiu, e certamente isso deve ter doído muito, mas com segurança, a maior dor de longe que ele passou foi interior, perdendo o seu bem supremo. Ele sentiu o que era o inferno. Ele sentiu o que é estar abandonado por Deus, coisa que a gente nunca sentiu, por amor a nós. Essa é a ideia. Sabe, imagina que você não estava em casa e naquele momento um amigo teu foi te visitar e não te achou em casa, mas ele viu que tinha uma conta sua na caixa de correio e ele decidiu pagar essa conta por ti. Que beleza, né? Amigos assim não seria nada mal, né? Você concorda comigo que a sua reação diante disso depende do tamanho da conta? Se ele pagou uma conta de R$30, você vai dizer, bom, que bom, né? Legal, quer que eu faça um pix para te devolver? Se era uma multa gravíssima de R$1.200,
Você já vai dar um abraço nesse amigo. Se agora de repente era a Receita Federal te dando uma carta dizendo que durante anos você não percebeu, você fez a declaração do imposto errada e você está devendo agora uma quantia gigantesca e esse amigo pagou, você vai abraçar e chorar. Certo? A conta que Jesus pagou por ti, por mim, se chamava inferno. Diante disso, a única coisa que a gente pode fazer é dobrar o nosso joelho, chorar aos seus pés e dizer: a minha vida é tua. A minha vida é tua. Sabe, isso é o que Jesus fez por amor a nós. E se alguém me disser o seguinte: eu acredito que Deus me ama, mas eu não acredito no inferno, a minha primeira pergunta é: então como é que você sabe o quanto Deus te ama? O que Ele perdeu por amor a ti? Não, nada, Ele simplesmente me ama. Esse é um amor abstrato que pode até ser muito bonito, mas não impacta o nosso coração. Agora, você dizer que eu acredito num Deus que me ama a ponto de descer ao inferno, como diz o credo apostólico, por amor a mim, e suportar isso para que eu, crendo nele, não precisasse. Isso é um amor concreto que pode impactar a nossa forma de viver para sempre e pode quebrar as cadeias do inferno no nosso coração. Essa é a ideia. Se você deseja viver assim, deixa eu colocar para você alguns pontos para você avaliar e decidir. Decida ter a Deus como o bem supremo da sua vida. Carreira em segundo plano, hobbies em segundo plano, conforto em segundo plano. Deus é o meu bem supremo. Decida confiar suas causas ao perfeito juiz e ter paz. Passou por injustiça? Confia isso a Deus. Decida influenciar pessoas a encontrarem o amor de Deus. Você já parou para pensar que na sua vida, do seu lado, no seu trabalho, possivelmente tem pessoas que estão vivendo assim? Uma gradual destruição, isolamento e negação, porque simplesmente fizeram de outra coisa o seu bem supremo, e você sabe que pode mudar a trajetória de vida delas. Como você pode influenciá-las para que conheçam esse amor de Deus?